Olá, professores do município de Nova Viçosa. Sou a professora Euna, estou como coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso diário. Nosso diário ele é um diário digital, tem possibilidade de se tornar um diário online, desde que a escola comprove que utilize 100% da plataforma. 100%, quando nós falamos em 100%, não é 100% dos alunos, mas 100% dos seus recursos, né, que ela oferece ao professor e ao aluno, aulas no Meet, atividades no Classroom, quando necessário o WhatsApp, atividade impressa, então que utiliza todos os recursos. Então tem possibilidade de fazer uma solicitação de um diário online e essa escola também ser contemplada com o diário online. Hoje o que nós temos para todas as escolas é um diário digital e é sobre esse diário digital que eu venho falar com vocês. O diário digital, ele vem sofrendo algumas alterações desde a sua implantação, visando uma melhoria do nosso trabalho, do trabalho do professor, se aproximando cada vez mais da prática do professor. Discutimos com alguns professores, com alguns coordenadores, sentamos, ouvimos, e a partir de todas as demandas que nós levantamos, nos reunimos com os coordenadores, coordenadora geral, secretária de educação, colocamos as demandas e algumas das alterações foram aprovadas, levando em consideração os documentos oficiais, toda a discussão que permeia entre o pedagógico e o técnico, e assim nós sintetizamos no diário todas essas informações e colocamos à disposição do professor. Lembrando que eu, como coordenadora do Núcleo de Tecnologias, eu não tenho o poder de mexer na estrutura, alterar ou tirar informações do diário sem antes passarmos por um diálogo, uma reunião e todos os pontos que foram levantados forem autorizados. Então, é realmente um trabalho em conjunto, um trabalho que leva em consideração o pedagógico e o técnico. O técnico não caminha sozinho sem o pedagógico, nem o pedagógico sem o técnico. Então, é necessário aí nós conversarmos, entrarmos num acordo. E o que é assim mais relevante colocar é que precisa passar também pela Secretaria Municipal de Educação e todas essas informações, após serem ouvidas e aprovadas, então, nós executamos. O diário digital, ele será disponibilizado para as escolas no seu formato, vamos colocar assim, hoje, no seu formato como concluído. Não quer dizer que não possamos ter algumas alterações futuras. Sim, porque nós estamos aqui sempre para ouvir o professor, sempre para trazer e enriquecer com todas as informações necessárias. Então, já nos colocamos à disposição. Os coordenadores estão nas escolas para também auxiliar os professores o que for necessário, e o núcleo está aqui também, junto com o pedagógico, à disposição para qualquer dúvida, para qualquer diálogo que se fizer necessário. Já também queremos ainda parabenizar a todos pelo excelente trabalho desenvolvido durante o ano de 2021 e desejar um trabalho também maravilhoso no ano de 2022. Tenho certeza que com profissionalismo, com muita dedicação, e com a qualidade que nós vemos sempre trabalhando, teremos ótimos resultados, colhemos frutos de conhecimento, frutos positivos, porque o nosso foco é sempre a qualidade no ensino, no processo de ensino e aprendizagem. Eu tenho certeza que com a equipe que nós temos de profissionais que vem sempre se qualificando, sempre dando o seu melhor e que são profissionais excelentes, teremos resultados também excelentes. Um ano letivo de 2022 de muito sucesso, e agora vamos também conhecer o nosso diário e as orientações quanto ao seu preenchimento. Nosso diário ele ficou assim. Você consegue visualizar ele. Ele vem nessa planilhazinha, você vai receber dessa forma, acompanhamento trimestral das atividades pedagógicas. Por que não chama diário? Hoje nós chamamos de um documento que, junto com esse documento, ele vem faltas, planejamento. Então, não é apenas um diário, é um documento onde você vai encontrar ali todas as informações necessárias que respaldam o seu trabalho. Então, quando você receber a planilha, vai estar escrito assim, acompanhamento trimestral, porque agora nós estamos trabalhando com trimestre,
das atividades. Pode ser que você receba também em uma pastinha, dessa forma, e quando você abrir, tenha a planilha, e terá 3 planilhas, a planilha do primeiro trimestre, a planilha do segundo e a planilha do terceiro. A secretaria vai estar organizando, não sei se vai enviar para vocês todas de uma vez ou se vai enviar por trimestre, mas é uma organização da secretaria da escola. Então, você vai receber assim, quando você clicar na sua planilha, você vai encontrar todas essas informações que aparecem, você pode fechar. Retornando aqui, clicando nessa setinha, você vai ter aqui a primeira informação, orientações. Quando você clicar em orientações, o que você vai ver aqui? Você vai ver esta tela. E essa tela, ela fala o seguinte: prezado professor e prezada professora, o relatório de acompanhamento das atividades pedagógicas, então, o nosso não é um diário, é um relatório de acompanhamento de atividades pedagógicas, não é apenas um diário. Como eu disse, é um dos instrumentos utilizados para o registro do processo de ensino-aprendizagem, e aqui nós registramos todas as informações necessárias que ocorrem durante o processo de ensino e aprendizagem. Então, nesse diário, nós vamos encontrar aqui informações como datas, registros e assinaturas, sobre o ano letivo. Nós vamos encontrar também a chamada, que ela ocorre diariamente e ela é registrada por P ou por F, né? Houve uma alteração no nosso diário, ele, desde quando foi implantado o digital, a presença registrada por P e a ausência registrada por F. Nós computamos as frequências mensalmente, né? Todo dia fazemos a chamada diária. Porém, ao final do mês, você vai somar essa frequência do aluno. Nós vamos datar e registrar as aulas em sequência numérica, uma a uma, mesmo que seja 2 aulas, vamos colocar assim, uma após outra, né, ou conjugadas, nós vamos registrar todas elas, uma a uma. Vamos registrar o que nós trabalhamos, os conteúdos, que hoje nós não chamamos mais de conteúdos, né? Nós temos hoje componentes curriculares, nós temos hoje objeto de estudo, e tudo isso nós vamos registrar no nosso diário, mesmo também que repetidos, não há mais necessidade de utilizar aspas ou idem, né? E sempre que necessário, vamos solicitar a coordenação pedagógica de esclarecimentos, quando houver dúvidas, para o preenchimento desse diário. Eles receberam todas as orientações necessárias, né? E estão também à disposição aí todos os recursos, como as lives que nós fazemos, os vídeos, e disponibilizamos, e também o contato pessoal, caso, né, do núcleo, caso tenha alguma necessidade também, pode estar agendando uma visita conosco, ou uma reunião. Nós sabemos que nossas aulas pelo Meet, nós atendemos no mínimo 45 minutos de aula ao vivo, exceto situações específicas, como CASEI e educação infantil, né? Pode sim fazer uma aula ao Meet, eu acredito que deve fazer, desde que você tenha contato com esse aluno, né, que ele tenha condições de estar ao vivo com você, mas dentro do tempo que é orientado para estar com esse aluno, porque nós sabemos as dificuldades que esse aluno tem de estar concentrando, de estar um tempo maior durante a tela. Então, nós vamos também respeitar essas especificidades de cada um. E nós sabemos também que nós precisamos ofertar aos nossos alunos momentos na plataforma, que é o Classroom que nós utilizamos, material impresso, quando o aluno ele não tem condições de estar ao vivo, e aquele aluno também que está dentro de sala de aula hoje, quando nós recebemos ele, mesmo que em um tempo reduzido, nós também precisamos disponibilizar ele o material necessário. Então, seja qual for a forma que nós vamos atender esse aluno, nós precisamos disponibilizar um material para ele, para que ele tenha acesso e que ele possa também desenvolver aí as suas habilidades. Então, quando essa parte de orientações é apenas isso, é apenas para nós conhecermos um pouco do material que nós vamos trabalhar. Na próxima aba, quando você clica aqui, distribuição da carga horária, é apenas um parâmetro para você entender como que está a nossa carga horária. A nossa carga horária ela é dividida em 20 horas. Nós temos 4 horas de planejamento com a coordenação pedagógica, nós temos 8 horas de aulas síncronas e nós temos 8 horas de aulas assíncronas para aqueles componentes curriculares que compõem uma carga horária equivalente à de língua portuguesa e matemática. Então, nós temos, quando nós falamos aulas síncronas, é Meet, WhatsApp, e quando nós falamos aulas síncronas, é Classroom, atividades impressas e vídeos. O que é síncrona? Síncrona é eu e meu aluno ao vivo, ao mesmo tempo.
né? O assíncrono é aquele aluno aquela atividade onde eu deixo para o aluno e ele acessa em um outro tempo. Não é ao mesmo tempo que eu, não é ao vivo, então ela é assíncrona. E hoje nós temos aí também um pouco diferente para algumas escolas, aquelas que já estão recebendo os alunos de forma presencial. Então, esse é um formato para atendimento online, para atendimento remoto, mas temos também algumas situações diferenciadas aí de acordo com cada unidade escolar. Mas é para nós entendermos que hoje nós temos 4 horas de planejamento e 16 horas em contato com o nosso aluno. Aqui nós temos a aba de planejamento, onde nós vamos fazer o nosso planejamento quinzenal. Temos o período, então nós vamos preencher aqui. O meu planejamento ele vai de 1º de maio a 15 de maio. Então, eu vou preencher 1º de maio de 2022 a 15 de maio de 2022. Aqui na aba professor, eu devo preencher o meu nome completo. Na sequência, eu tenho aqui unidade escolar, então eu vou colocar a unidade escolar a qual eu pertenço, a turma qual eu trabalho, e a carga horária, que é 50 minutos / aula. Cada aula tem 50 minutos. É o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, por exemplo. E aqui as expectativas de aprendizagem e habilidades. Eu posso copiar e colar do RCM, da planilha que o coordenador passar. Posso também digitar. Eu tenho aqui 4 opções para que eu coloque. Não necessariamente eu vou trabalhar 4, ou apenas 1 ou 2. Deixamos aqui 4 espaços e de acordo com a sua necessidade você vai preencher aqui quais são as habilidades que você trabalhar. Lembrando que nós precisamos colocar o código alfanumérico e descrever também a habilidade, seja ele copiado ou colado ou digitado, vai ficar a seu critério, mas precisa conter os números, né? Essa identificação, que é o código alfanumérico que nós chamamos, e na sequência a descrição da habilidade. Para colar, você precisa dar 2 cliques e na sequência você faz Ctrl V, né, ou cola, assim como você tem o costume de fazer. Aqui no caso eu estou copiando e vou colar. Dei 2 cliques e vou colar aqui a minha habilidade. Então, é só um exemplo para você ver que é possível copiar e colar. E logo abaixo nós vamos ter os temas intercurriculares que nós vamos trabalhar. Também houve algumas alterações. Se vocês observarem aqui agora é só marcar um X no tema qual você está trabalhando durante essa quinzena. Pode ser 1, 2, 3 também, vai ser de acordo com o planejamento. Então, se você vai trabalhar aí 2 temas, você marca X na frente de cada tema que você vai trabalhar essa quinzena. Você também tem a opção aí no campo de observações de escrever alguma observação que você julgar necessário para o seu planejamento, como por exemplo um projeto que você está trabalhando essa quinzena. Então, você pode descrever aí também projeto de saúde na escola como uma opção, alguma observação. Após esse campo de observações, nós temos também os recursos que serão utilizados para desenvolver esse planejamento, e aí nós vamos marcar as opções que esse planejamento vai contemplar aí, como aulas no Meet, WhatsApp, material impresso, e se algum desses aí, além desses tiver mais, podemos também aí no campo identificar qual é esse outro recurso que não está mencionado e descrever, como por exemplo uma aula expositiva, um encontro, uma visita externa, tudo isso eu posso colocar aqui nesse campo. E aqui termina o nosso planejamento quinzenal. Não é mais necessário descrever com detalhes como será essa aula. Esse campo está em outro local, vocês vão escrever lá em aulas dadas, no registro das aulas, e vocês verão isso mais para frente. E aqui nós temos uma planilha para cada quinzena, que é o planejamento nosso quinzenal. Na sequência, nós temos aqui a frequência e acompanhamento individual, onde nós vamos registrar a frequência dos nossos alunos. Precisamos identificar qual é a turma, o mês,
qual é o campo de experiência que eu estou trabalhando. É o cabeçalho, continua da mesma forma. As aulas previstas também, esse mês, pelo calendário, eu verifiquei aqui, eu tenho 25 aulas previstas, e quando chegou ao final do mês, eu só consegui 20 aulas. Então, eu vou registrar as 20 aulas como consta na minha frequência e como consta lá no registro das aulas também. Aqui no campo frequência, já vai constar o nome do aluno, o sexo, data de nascimento, e o professor vai iniciar colocando aqui a data das aulas. Então, eu tenho aula no dia 1º, aula no dia 1º, a aula 3, aula 4, eu vou colocando de acordo a data, né? Eu vou mencionar aqui apenas as datas que ocorreram essas aulas. E na sequência eu vou colocar se esse aluno está presente ou não. Essa parte continua da mesma forma. Se quando você digitar o F aparecer uma frase, é só você clicar em delete, vai sumir e ficar apenas o F. Se o aluno estiver presente é P e se o aluno estiver ausente, letra F. Você vai perceber que ao final, essas faltas desses alunos elas já foram somadas automaticamente. Então é só você prosseguir colocando a frequência normalmente por aluno e ao final do mês você vai fechar a planilha colocando aí as informações, né? O seu nome, o local e a data que você está encerrando também essa frequência. Temos uma planilha para cada mês, então você vai preencher mensalmente, vai ser feito aí o encerramento de cada uma passando para a planilha seguinte. Nós temos também o próximo campo, que eu já vou mostrar aqui para vocês. É o campo de registro das aulas dadas, como eu falei para vocês. Nesse campo aqui, nós temos também um cabeçalho a ser preenchido, não tem também sofrido alterações. Eu vou preencher qual é a minha turma, qual é o campo de experiência que eu trabalho, qual é o trimestre, o mês que eu estou trabalhando. E na sequência eu vou colocar qual é a data que ocorreu a minha primeira aula. Vou colocar a data, aula 1, porque é a minha primeira aula. E na sequência eu vou descrever como foi trabalhado, né? Essa aula foi trabalhada a recepção, diagnóstico, boas-vindas. Eu vou descrever de forma que fique claro essa informação, para que depois, se necessário for consultar, possamos também compreender e entender o que foi trabalhado nesta aula. Se a minha dinâmica que eu fiz, a minha atividade diagnóstica está relacionada à coordenação motora, eu posso colocar aqui também essa observação. Posso usar mais que uma linha, 2, 3 linhas também, não tem problema. Tem linhas o suficiente para fazer o preenchimento. E vou registrando aula 1, aula 2, aula 3, de acordo as aulas que a gente for trabalhando aí até encerrar o mês. Finalizando o mês, nós vamos colocar quantas aulas foram trabalhadas e encerrar colocando a data e o nome do professor. Temos 3 planilhas, uma para cada mês, né? Que nós temos no trimestre 3 meses, então nós temos uma planilha para cada mês. E ao final da terceira planilha, encerra-se o terceiro trimestre. E aí nós temos também a nossa próxima planilha aqui, que fala sobre diagnóstico inicial. Esse diagnóstico inicial, nós também temos um cabeçalho para preencher, colocar, precisa, né? Fazer essa identificação. É por aluno, então é uma por aluno. E muitos perguntam para que esse diagnóstico inicial nos 3 trimestres. Na verdade, nós não sabemos qual trimestre nós vamos receber o nosso aluno. Então, se o meu aluno ele chegar na escola no 2º trimestre, existe uma planilha com diagnóstico inicial para que seja preenchida após fazer o diagnóstico desse aluno. Então, será feito o diagnóstico inicial apenas uma vez ao ano. Eu recebi o aluno, eu faço o diagnóstico. Porém, como eu não sei se ele vai chegar no 1º, 2º ou 3º trimestre, essa planilha precisa estar disponível nos 3 trimestres. Porém, você só vai utilizar uma vez.
no trimestre em que esse aluno for matriculado e feito o diagnóstico. Então, nós vamos fazer o diagnóstico assim que recebermos esse aluno, preencher, colocar como esse aluno chegou até a escola, quais foram as habilidades que ele já desenvolveu, quais são as suas dificuldades, né, e quais são as suas habilidades, e finalizar o diagnóstico inicial, colocando o nome do professor, a data, e assim, se houver mais de um aluno, 2, 3 alunos, quantos forem necessários fazer o diagnóstico, faremos o diagnóstico. Existe uma planilha para cada aluno. Essa planilha ela é individual. Nós temos uma outra planilha aqui, que é a de desenvolvimento. Parece muito com a inicial, porém a função é outra. A função aqui é descrever como foi o andamento desse aluno durante esse trimestre. Quais foram as habilidades que ele conseguiu desenvolver, quais foram as suas dificuldades, os entraves e as suas facilidades também. E vamos aqui colocar a avaliação desse aluno nesse trimestre. Uma vez que nós não utilizamos nota, nós utilizamos um relatório para fazer a avaliação desse aluno. É esse o local onde nós vamos fazer a avaliação desse aluno via relatório. Porque cada aluno, além das habilidades já descritas, nós temos situações muito específicas de cada aluno. Então, cada aluno faz-se necessário o preenchimento de um relatório para esse aluno ao final do trimestre, mencionando quais foram, como foi o desenvolvimento desse aluno durante esse trimestre. E aí aqui nós temos também a próxima planilha. Essa planilha ela é destinada ao aluno da educação especial. Se na sua sala tem um aluno que tem laudo, está inserido na sua sala, você precisa fazer essa avaliação, precisa fazer esse acompanhamento de aprendizagem e você vai verificar quais foram as habilidades que esse aluno desenvolveu ou não. E aí você vai observar também que existe um cabeçalho, existe uma legenda que precisa ser seguida, existe o campo de primeiro, segundo e terceiro trimestre e você vai preencher de acordo com o trimestre que você está trabalhando. Então, se foi no primeiro trimestre, você vai preencher na coluna do primeiro, se foi no segundo ou do terceiro, na coluna também. E observar aqui na legenda que nós temos sim, não e não se aplica. Então, eu vou observar aqui se essa habilidade aplica ou não ao meu aluno. Se aplica a ele, eu vou colocar sim, se ele desenvolveu. Se ele não desenvolveu, eu vou colocar o N. E se for o caso de não aplicar àquele aluno, como por exemplo, aquele aluno que quando pergunta se ele se locomoveu. Se o aluno ele não anda, eu não vou colocar sim ou não. Eu devo colocar não aplica, então é o NA. Porque se ele não anda, não tem como eu observar se ele se locomoveu. Então, eu vou colocar NA, porque não se aplica a esse aluno. Se ele se locomove, eu vou observar se ele está se locomovendo sim ou não. Essa avaliação ela é bem específica para a educação especial. Assim como o parecer descritivo. O parecer descritivo, ele é um documento que nós vamos utilizar ele quando for encaminhar um aluno até o conselho tutelar, quando houver uma solicitação por conta do conselho tutelar, quando houver uma solicitação por conta de um psicólogo, de um médico, de um pedagogo. Então, é um parecer descritivo desse aluno, é um documento que segue para algum local até uma transferência que é feita e segue um parecer junto. Então, é um documento bem específico, ele é voltado para o aluno da educação especial e o coordenador ele vai orientar o momento certo que vai ser necessário preencher esse parecer. Não é um documento rotineiro que é feito todo trimestre e para todos os alunos. São destinados a alunos da educação especial e em momentos específicos. No caso de creche, nós entendemos que provavelmente nem haverá esse aluno dentro da sua sala de aula, mas se houver, você tem aí um parecer e em algum momento você vai precisar avaliar esse aluno de forma bem específica ou encaminhar esse relatório para algum local. Então, esse documento ele está disponível também aí dentro do relatório, como parecer descritivo. Nós temos também a última planilha que nós conhecemos, que é a planilha maternal, berçário e pré-escola. Quando você abrir a planilha, você vai entender que a sua planilha ela vai estar de acordo com a turma que você trabalha. Então, se você trabalha com a pré-escola, você vai receber apenas a planilha da pré-escola. Se você trabalha com maternal, vai vir apenas a planilha do maternal. Se você trabalha com berçário, vai vir apenas a planilha
do berçário. Não alterou nada, a forma de preenchimento é a mesma. Vamos observar quais são os trimestres, vamos observar as legendas, vamos preencher o cabeçalho e vamos preencher de acordo com o campo de experiência que eu trabalho. Eu vou preencher a planilha aí e fazer o diagnóstico do meu aluno. Observando que é a mesma planilha para o primeiro, segundo e terceiro trimestre. E nós vamos observar quais foram os avanços desse aluno de um trimestre para outro. Vamos observar também que é individual, uma para cada aluno, essa planilha. E é a última planilha aqui do diário também, da educação infantil. E assim, encerramos o nosso diário da educação infantil e desejo a todos novamente um ótimo trabalho.